Esse pequeno inseto se especializa em parasitar o corpo humano, alimentando-se da carne para sobreviver, o que é bastante assustador. Você acredita que esses pequenos parasitas conseguem controlar o cérebro de um caracol? Os parasitas que você verá a seguir vão te dar arrepios. Hoje no canal Zootube, vamos ver 5 dos parasitas mais nojentos. Deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado a todos. Quinto, vespa parasita. A vespa parasita é um inseto fascinante que vive às custas de outros organismos, utilizando-os como hospedeiros para o desenvolvimento de suas larvas. Há uma grande variedade de métodos de parasitismo entre as vespas parasitas, e o hospedeiro pode ser atacado em qualquer fase de sua vida, desde o ovo até o estágio adulto. Dependendo da espécie de vespa, as larvas podem se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro, endoparasitismo, ou na superfície externa, ectoparasitismo, eventualmente levando-o à morte. As vespas parasitas possuem ovipositores especializados, que muitas vezes se assemelham a agulhas finas e afiadas, permitindo-lhes perfurar o corpo de outros insetos para injetar seus ovos diretamente. Esse método permite que as larvas encontrem um ambiente rico em nutrientes para se desenvolverem, crescendo enquanto se alimentam dos tecidos do hospedeiro. Esse comportamento não apenas garante a sobrevivência da prole das vespas, mas também reduz a quantidade de pragas de forma natural. Na agricultura, várias espécies de vespas parasitas são altamente valorizadas pelo seu papel no controle biológico de insetos nocivos, como pulgões e lagartas. Ao atacar diretamente esses insetos prejudiciais, as vespas ajudam a manter o equilíbrio ecológico das plantações sem a necessidade de pesticidas químicos. Por exemplo, espécies de vespas parasitas são utilizadas para combater gafanhotos e outras pragas, tornando-se aliados naturais dos agricultores e promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e ecológicas. Quarto, verme de ferro. O verme de ferro, conhecido cientificamente como nematomorfa, é um parasita intrigante que habita ambientes aquáticos e possui um ciclo de vida particularmente assustador. Ele infecta grandes artrópodes, como o louva-a-Deus, e passa a controlar o comportamento do hospedeiro, manipulando-o para que procure corpos d'água ao atingir a fase adulta. Quando o hospedeiro infectado, sob influência do verme, se aproxima e entra na água, acaba se afogando, o que permite que o parasita adulto, já totalmente desenvolvido, finalmente saia do corpo e complete seu ciclo de vida no ambiente aquático. Um aspecto fascinante e ainda pouco compreendido sobre o verme de ferro é o mecanismo pelo qual ele consegue controlar o comportamento do hospedeiro. Estudos conduzidos por cientistas japoneses revelaram que o verme de ferro apresenta genes semelhantes aos do louva-a-Deus, indicando uma possível transferência genética horizontal entre parasita e hospedeiro. Essa transferência de genes pode alterar as vias neuroquímicas do hospedeiro, afetando seu sistema nervoso e induzindo-o a buscar água de maneira compulsiva. Esse tipo de controle de comportamento, frequentemente chamado de manipulação parasitária, é um fenômeno de grande interesse na biologia, pois levanta questões sobre a evolução de estratégias de sobrevivência em parasitas e suas complexas interações com os hospedeiros. Além disso, o estudo do verme de ferro e de sua habilidade de manipular o comportamento do louva-a-Deus oferece insights valiosos sobre os mecanismos de controle neurológico e os potenciais impactos das transferências genéticas entre espécies, um processo que, embora raro, revela como a evolução pode favorecer adaptações impressionantes para garantir a continuidade do ciclo de vida parasitário. Antes de continuar, eu queria te mostrar essa oportunidade de ganhar dinheiro fazendo vídeos igual eu faço aqui nas redes sociais. Só esse vídeo lá no TikTok me gerou R$ 2.300. Esse outro R$ 1.700. Isso usando apenas o meu celular com internet e meu conhecimento, assim gero renda aqui no YouTube, no TikTok, Instagram, Facebook. Se tiver interesse em aprender diretamente comigo, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Terceiro, teníase. A tênia, ou tainia, é um parasita intestinal impressionante, conhecido por sua enorme capacidade de crescimento, podendo atingir comprimentos que variam entre 10 e 20 metros no interior do corpo humano ou animal. Essa criatura parasítica plana e segmentada vive às custas dos nutrientes ingeridos pelo hospedeiro, absorvendo-os diretamente por meio de microvilosidades em sua superfície. Uma adaptação evolutiva que lhe permite sobreviver e prosperar sem necessidade de um sistema digestivo próprio. A infecção por tênia, conhecida como teníase,
geralmente ocorre quando uma pessoa consome carne mal cozida de porco ou boi contaminada com larvas ou cistos do parasita. Uma vez no trato digestivo, a larva se fixa na parede intestinal, onde cresce e se desenvolve ao longo do tempo. Durante esse processo, a tênia passa a produzir proglótis, segmentos reprodutivos cheios de ovos, que se desprendem periodicamente e saem nas fezes, completando seu ciclo de reprodução e favorecendo a transmissão para novos hospedeiros. Em infecções leves, a presença da tênia pode passar despercebida e sem sintomas notáveis. No entanto, em infestações graves, os impactos na saúde podem ser significativos. A absorção constante dos nutrientes pelo parasita pode levar à desnutrição, resultando em perda de peso, fraqueza e deficiências vitamínicas no hospedeiro. Além disso, a teníase pode causar dor abdominal, náuseas e, em alguns casos, problemas mais graves, como obstrução intestinal. Em casos mais complicados, especialmente quando ocorre a infecção pela espécie Taenia solium que infecta suínos, as larvas podem migrar para outras partes do corpo humano, resultando em uma condição mais grave chamada cisticercose. Esse quadro ocorre quando os ovos da tênia se alojam em tecidos musculares ou até mesmo no sistema nervoso, incluindo o cérebro, causando sintomas neurológicos potencialmente fatais, como convulsões e dores intensas. Portanto, a teníase e suas possíveis complicações, como a cisticercose, representam um desafio de saúde pública em muitas regiões, sendo importante o controle sanitário e a conscientização sobre o consumo seguro de carne. Um aspecto fascinante e ainda pouco compreendido sobre o verme de ferro é o mecanismo pelo qual ele consegue controlar o comportamento do hospedeiro. Estudos conduzidos por cientistas japoneses revelaram que o verme de ferro apresenta genes semelhantes aos do louva-a-Deus, indicando uma possível transferência genética horizontal entre parasita e hospedeiro. Essa transferência de genes pode alterar as vias neuroquímicas do hospedeiro, afetando seu sistema nervoso e induzindo-o a buscar água de maneira compulsiva. Esse tipo de controle de comportamento, frequentemente chamado de manipulação parasitária, é um fenômeno de grande interesse na biologia, pois levanta questões sobre a evolução de estratégias de sobrevivência em parasitas e suas complexas interações com os hospedeiros. Além disso, o estudo do verme de ferro e de sua habilidade de manipular o comportamento do louva-a-Deus oferece insights valiosos sobre os mecanismos de controle neurológico e os potenciais impactos das transferências genéticas entre espécies, um processo que, embora raro, revela como a evolução pode favorecer adaptações impressionantes para garantir a continuidade do ciclo de vida parasitário. Segundo, fungo zumbi. O chamado fungo zumbi é um dos exemplos mais impressionantes de parasitismo manipulativo na natureza. Pertencente ao gênero Ophiocordisseus, esse fungo, encontrado especialmente em florestas tropicais brasileiras, tem a capacidade fascinante e macabra de controlar o comportamento de formigas, transformando-as em verdadeiros zumbis ao serviço de sua reprodução. Quando uma formiga entra em contato com os esporos do fungo, esses esporos aderem ao corpo dela e, eventualmente, penetram em seu exoesqueleto, estabelecendo-se dentro do corpo e, principalmente, no sistema nervoso. Ao se instalar no corpo da formiga, o fungo começa a produzir substâncias químicas que alteram drasticamente o comportamento do inseto. Em um processo lento e preciso, o fungo passa a controlar os movimentos da formiga, forçando-a a se afastar de sua colônia e subir em uma planta ou em um ponto elevado, onde a umidade e a temperatura sejam ideais para o desenvolvimento dos esporos. Nesse estágio final, a formiga mordisca firmemente a nervura de uma folha com suas mandíbulas, em um fenômeno conhecido como mordida mortal, que a mantém presa e imóvel no local. Logo após a formiga ser levada a essa posição estratégica, o fungo continua seu crescimento, consumindo o corpo da formiga por dentro. Eventualmente, um talo cresce a partir da cabeça ou do tórax do inseto, liberando novos esporos no ambiente. Esses esporos ficam então disponíveis para infectar outras formigas que passem pela região, perpetuando o ciclo do fungo e ampliando sua colônia parasítica. Esse método de manipulação complexa é uma forma extremamente eficaz de dispersão, utilizando o comportamento do próprio hospedeiro para garantir as condições ideais para sua reprodução. A ação do fungo zumbi é uma estratégia evolutiva refinada que fascina cientistas e estudiosos, pois evidencia um nível surpreendente de adaptação e especialização.
A manipulação comportamental é tão precisa que diferentes espécies do Ophiocordyceus evoluíram para atacar especificamente espécies distintas de formigas, demonstrando uma relação parasítica altamente específica e coevolutiva. Esse processo, que envolve modificações bioquímicas no organismo do hospedeiro, continua a ser objeto de estudo, pois pode revelar mais sobre as interações entre parasitas e hospedeiros, além de possíveis novas aplicações biotecnológicas no futuro. Primeiro, verme Leucochloриdium. O Leucochloриdium paradoxum, popularmente conhecido como verme Leucochloриdium, é um parasita notório por sua habilidade em manipular o comportamento e aparência de seus hospedeiros para garantir sua própria sobrevivência e disseminação. Este verme começa sua jornada infectando caracóis, onde se desenvolve em estruturas conhecidas como asterisco esporocistos asterisco, que se alojam nos tentáculos do molusco. Essas estruturas pulsantes assumem cores vibrantes e movimentos rítmicos, assemelhando-se a larvas de insetos ou lagartas, o que é altamente atraente para predadores, especialmente aves. Mas a transformação do caracol vai além do visual. O asterisco Leucochloриdium asterisco também influencia o comportamento do caracol infectado, fazendo com que ele abandone o solo úmido e seguro, onde normalmente se esconderia durante o dia, e passe a se expor em áreas mais abertas e iluminadas. Essa mudança de comportamento aumenta drasticamente as chances de o caracol infectado ser avistado e atacado por pássaros, que enxergam os tentáculos pulsantes como presas apetitosas. Ao ser ingerido pela ave, o verme completa a próxima fase de seu ciclo de vida, reproduzindo-se no sistema digestivo do pássaro. Os ovos produzidos pelo verme são então excretados junto com as fezes do pássaro. Essas fezes, ricas em ovos do asterisco Leucochloриdium asterisco, caem no solo e podem ser consumidas por novos caracóis, iniciando o ciclo novamente. Essa relação parasítica é um exemplo intrigante de como certos parasitas evoluíram para manipular diretamente não só o corpo, mas também o comportamento de seus hospedeiros, influenciando o ecossistema ao redor. O asterisco Leucochloриdium asterisco é um estudo de caso fascinante na área da biologia parasitária, pois exemplifica até que ponto um parasita pode adaptar-se para aumentar suas chances de sobrevivência e reprodução. A habilidade de modificar o comportamento de um hospedeiro intermediário e atrair predadores específicos é um dos processos evolutivos mais complexos e eficazes do reino parasitário. Tal especialização reforça a importância do asterisco Leucochloриdium asterisco como objeto de estudo para entender as interações ecológicas e as estratégias evolutivas que moldam os comportamentos parasíticos. Esses parasitas são aterrorizantes, não são? Conhece outros parasitas assustadores? Comente aqui, e nos vemos no próximo episódio.